Olá, meu nome é Deusi Mantovani, estou aqui com vocês para começar um programa denominado Alquimia da Vida. Alquimia da Vida, por que eu escolhi esse nome? Porque vamos falar um pouco sobre alquimia. Vocês sabem o que é alquimia? Alquimia é uma ciência antiga, lá da antiguidade, que foi muito trabalhada e muito conhecida na Idade Média, porque ela sugeria que a gente tentasse transformar chumbo em ouro. E que na realidade a gente mexe com o nosso espírito, a nossa alma, transformar esse chumbo, essa alma ainda iniciando nos caminhos da evolução, em um ser iluminado. Essa era a proposta da alquimia. E eu coloquei o nome nesse programa justamente para falar sobre essa transformação, essa mudança, essa grande transmutação que a gente tem que fazer com a gente mesmo para evoluir, para crescer, para nos tornarmos pessoas melhores e dessa forma trabalharmos de uma maneira melhor no nosso ambiente, na nossa sociedade e assim fazer o planeta evoluir. Então, esse foi o objetivo de estar trazendo a palavra alquimia para vocês no nome do programa. E assim, a gente vai fazer uma proposta, né? Assim como vocês vão me conhecer, eu quero conhecer vocês também, e a gente vai fazer esse encontro acontecer através de todas essas ferramentas que a alquimia traz. A alquimia, ela mexe com muitas ciências ditas herméticas. Então, herméticas por causa que faz referência a Hermes Trismegisto, que na antiguidade foi associado ao deus Tote do Egito. E depois, como Hermes, né, como Mercúrio, para os gregos, para os romanos, e ele vem trazendo o conhecimento de uma linguagem de como Deus fala com os humanos. E trouxe, através de vários escritos, vários ensinamentos, como a natureza funciona, como a gente, né, o ser humano funciona, qual é essa ligação do que está em cima com o que está embaixo, com a tábua das esmeraldas e muitos outros ensinamentos que ele trouxe. Então, falar de ciências herméticas, trazer para o programa essa proposta, é fazer um tratado aí de alquimia, não só, mas que engloba a astrologia, engloba a magia, engloba todas as ciências ditas naturais, né? Eu, como criadora de um sistema floral próprio, estudo a natureza e tenho esse lugar, né, de contato com essa natureza de uma forma muito especial. Então eu resolvi trazer isso para vocês, né, para a gente estar fazendo essa conversa, né, estar trabalhando esse desenvolvimento através da própria natureza. O sistema Deus e Luz, depois eu vou falar um pouquinho sobre ele tem essa proposta, resgatar o ser, né, e trazer de volta essa conexão do ser com a natureza. É a cura através dessa associação, né, esse renascer da natureza dentro de nós e fazer isso através dos nossos florais. Então é isso, vou contar um pouquinho da minha história para vocês me conhecerem, né? Eu trabalhei, fiz uma formação em administração de empresas, então eu trabalhava no mercado financeiro até parar para ter os meus filhos. Eu sou mãe de 2 filhos, né, avó de 2 netos, então já tenho uma experiência familiar, assim, de vida mesmo. E quando eu estava para voltar para o mercado de trabalho nessa época, eu fiz uma grande transição de carreira, como muitos de vocês, né? Então eu já estava parada fora do mercado de trabalho há alguns anos e eu resolvi, por causa de amigos que falavam: Deus, e vai estudar naturopatia, você tem tudo a ver com essa natureza, você precisa estudar, né? Mudar esse seu jeito de lidar, esse seu trabalho trancado em escritório. E eu realmente fui estudar naturopatia nessa época, amei de paixão, fui fazer uma série de especializações. Para quem não conhece a naturopatia ela engloba todas as ciências ditas naturais, né, que trabalham a natureza como objeto de cura. Então ela vai englobar tudo, a fitoterapia, que vai trabalhar com as plantas, com as ervas, vai fazer remédios e poções
ligadas a isso. Vai trabalhar com a cromoterapia, a cura através das cores, né? A nossa vibração pessoal ligado a todas essas energias que estão aí, essas sintonizações. Fui estudar uma série, né? Os cristais, essa parte da geologia que vai entender a função de cada pedra, a relação dessas pedras, desses cristais com a gente. Ela vai englobar ciências, sim, que mexem com a era da planta, o momento do plantio, da colheita, que tem a ver com o conhecimento astrológico. Então, a astrologia vem daí, a alquimia vem daí. E a naturopatia, ela engloba tudo isso, né? Trazendo para uma visão atual de todas essas ciências antigas, que a base toda está lá. E a gente faz esse intercâmbio de conhecimento. Conforme a ciência vai trazendo, né, através dos seus conhecimentos, essa evolução, e a gente vai trazendo muita assertividade agora, né? Porque existem pesquisas e a gente vai trazendo os aparelhos capazes de fazer uma mensuração dessa energia. Então, aparelhos que medem a aura, que medem o campo eletromagnético do ser humano, dos ambientes. A gente vai estudando e vai trazendo esse conhecimento como um embasamento daquilo que a gente já sabia da parte dos antigos, dessas ciências antigas. Então, esse é o meu brilhar dos olhos, né? A gente trabalhar isso tudo. E eu vim estudando e fui fazer uma série de especializações até que surgiu, porque na época que eu fiz, a formação da naturopatia nem era uma graduação como é hoje, né? E surgiu a pós-graduação em terapias vibracionais, então de aplicação em terapias vibracionais e holísticas. Então, ainda na época que a palavra holístico, que vem do holismo, que é o todo, é enxergar esse ser humano como um todo, ainda estava em alta, né? Então, essa gestão e aplicação de terapias vibracionais e holísticas. Então, eu fui fazendo especializações, fui trabalhando e, concomitantemente com isso, trabalhos de muita ligação com o plano sutil, porque eu venho com essa sensibilidade, essa mediunidade desde criança. Então, o poder de vidência, de trabalhar com as energias de um espectro diferenciado, e mesmo hoje, né, embasando essa mediunidade, essa sensibilidade, com muitos dos sintomas que a gente reconhece como sendo de ligação mesmo, de experiências que a gente tem dessa sensibilidade mediúnica, e eu fui atrás para o meu autoconhecimento, para me conhecer, em estudar como isso funciona. E hoje, esta ciência que está aí já está muito olhando para isso, porque fenômenos acontecem, sintomas aparecem, que antigamente não se tinha uma explicação científica para tudo isso. A gente sabe que a ciência hoje estuda menos de 4% dos fenômenos que acontecem na natureza. A gente que trabalha com a natureza entende que hoje, por mais avançado, se eu somar todas as ciências desenvolvidas nas mais altas tecnologias, nos mais renomados países, universidades, não se chega a 4% de toda a manifestação da natureza no planeta. Então, muita coisa ainda tem pela frente para a gente desenvolver de estudo, de pesquisa. Eu sou uma eterna pesquisadora. E um dia, né, trabalhando com o meu sócio no laboratório, que é fitoterapeuta também, ele é biólogo, trabalha muito essa parte das ervas, das plantas, a gente começou a fazer pesquisas sobre a água. E eu precisava fazer o meu trabalho de pós-graduação para entregar, comecei uma pesquisa científica a respeito da água. E foi esse trabalho, esse estudo científico que me levou a desenvolver o sistema de florais que hoje está aqui, o sistema Deus e Luz de Florais. Porque na época eu cheguei, graças a Deus, a ter, né, uma gratidão de ter uma aula presencial ainda com Masaru Emoto, quando eu estava pesquisando as águas. Foram 2 anos pesquisando as águas como base, né,
de absorção de informações, de retenção de informações, de transmissão de informações energéticas, né, de memórias energéticas, que é a base de todos os remédios vibracionais. É a base de muita coisa. Qualquer dia nós vamos falar sobre a água. E a água foi o primeiro floral a linha de floral que a gente lançou. 14 formas como a água se expressa na natureza. E eu fui estudando, desenvolvendo isso, eu falei, bom, a água já traz a memória dela, a água já traz todo um conhecimento da vivência dela no planeta. Não precisamos colocar mais informações, nós que temos que absorver e aprender com a água. E assim eu comecei a fazer um trabalho de pesquisa dos florais e trabalhar quando o Dr. Bach, né, criou o Rock Water, que é um dos florais do sistema do Dr. Bach, que era apenas produzido por água, não tinha flor, né? Nós vamos ver qualquer dia como se produz o floral. E era somente água com água e com um poder curativo imenso. Então, eu falei, bom, se eu posso, né, se o Dr. Bach pôde fazer um remédio, um floral, capaz de curar só com água, por que não trazer as formas da natureza e toda a natureza em forma de floral para curar as pessoas? Então, vamos lá, a gente vai dar uma paradinha para um recadinho dos nossos patrocinadores e a gente já volta. Nós trouxemos hoje a linha vermelha do sistema Deus é Luz de Florais. E o que é essa linha vermelha? É a linha de limpeza e de proteção. Então, uma série de produtos aqui que você vai poder utilizar para fazer uma limpeza, um verdadeiro descarrego, tirar cargas negativas, energias negativas, tudo aquilo que você muitas vezes absorve dos ambientes. Tá aqui uma linha inteira para você. E além de fazer a limpeza, vai fazer a proteção. Então tá aqui, tem o sabonete líquido, tem spray, tem o floral, tem os cremes e tem a novidade que é uma floral em vela. Nós vamos falar sobre isso qualquer hora. Então aproveitem essa linha de limpeza e proteção que todo mundo tem que usar, já que o mundo aí fora tá complicado, e o Sistema Deus é Luz trouxe para você, ó, de presente esses produtos. E voltando a falar sobre as águas, né, que foi o divisor de águas de um trabalho que a gente estava fazendo em relação à criação de um produto e de produtos que pudessem auxiliar as pessoas e transmitir toda essa vibração para fazer uma reintegração do ser com a natureza. E aí a gente começou a se empolgar muito. Eu falei, bom, se nós vamos fazer, né, trazer as vibrações, a energia, todo um conhecimento que a água tem e fazer remédio, porque nós somos quase 90% água e essa água vai entrar no ser humano e vai trazer todas essas informações para reintegrar ele com a natureza. Por que não fazer isso com as outras coisas que tem presentes na natureza, os outros elementos? Vamos fazer com as folhas, com as árvores, com os terrenos. Por que não fazer com os cristais, com os animais? Gente, o sistema Deus é Luz é muito complexo. E depois a gente começou a fazer referência ao mundo astrológico. Podemos fazer a nossa conexão. Então, primeiro começou a surgir, né? Foi quando surgiu o Tratado de Cura através dos Elementos da Natureza. Foi o primeiro livro que eu escrevi juntamente com o José Idail, meu sócio, que a gente começou a trazer um embasamento científico, da onde tiramos todos os recursos de conhecimento para afirmarmos que se a gente colocar, né, esses elementos da natureza em forma de vibração e remédio, transformar isso num remédio, isso pode transformar a nossa energia a nível emocional, a nível mental, a nível físico e também de conexões espirituais. E assim a gente poder trazer essa cura, a verdadeira cura, a nossa reintegração com a natureza, porque a natureza, ela possui uma coisa chamada, uma força chamada homeostase. Nós nos curamos, a natureza se cura. Então a gente pode, né, agredir a natureza, de uma forma ou de outra ela vai arrumar um jeito de se equilibrar, se reequilibrar outra vez. Então nós estamos trazendo essa força da natureza dentro do remédio para dentro de nós. Então foi
uma coisa muito gratificante. Passamos alguns anos até sair essa publicação pela editora Madras, que trouxe, né, o lançamento desse livro. E depois também estudando os elementos da natureza, a gente percebeu que não existia uma literatura específica falando sobre os 4 elementos, né? Muita coisa faz referência, né? Porque os elementos da natureza, eles trabalham no nosso comportamento, eles trabalham na nossa personalidade, eles trabalham no nosso temperamento. Então, muitas vezes, alterando, mexendo a dinâmica dos elementos dentro de nós, proporcionamos o nosso equilíbrio a nível emocional, a nível do campo mental, de como a gente reage às nossas emoções. Então, a gente resolveu escrever também, juntamente com a Valéria Monteiro, minha outra colega de escritas, né? A gente começou a pesquisar e trabalhar os 4 elementos da natureza. E surgiu o 2º livro, onde a gente fala mesmo dessa natureza, da modificação. Porque se você vai estudar hoje, por exemplo, a medicina Ayurveda trabalha com os elementos, né? A antroposofia trabalha com os elementos, outras ciências, eu não vou nem falar da parte astrológica que faz referência aos elementos, a magia que faz referência aos elementos, vários rituais de algumas religiões mexem com os 4 elementos. Então saiu o 2º livro. E agora já tem já para ser publicado, falando sobre a sombra, sobre a dualidade que encontramos na natureza, polo positivo, negativo, o yin e o yang, como isso trabalha e como essa dimensão que nós estamos, a gente tem que equilibrar tudo isso dentro de nós. Então já fica a dica aí que logo, logo tem o lançamento do 3º livro. E assim fomos, eu fui desenvolvendo esse trabalho, juntamente com trabalhos espirituais que eu faço, né, de magnetização, de trabalho de doação de plasma, de curas espirituais. E isso foi, com o tempo, juntando um pouco de um conhecimento espiritual, juntamente com um conhecimento científico. E esse é o meu lugar, um pouco de ciência, um pouco de espiritualidade, e aonde a gente vai canalizar. Foi quando surgiu o convite, né, de trazer um trabalho espiritual, né, para uma questão científica, que foi feito um convite para eu participar e trazer meu trabalho espiritual para dentro da Unispírito. O Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, que é o mentor desse projeto e que ele traz muito essa questão dos estudos da glândula pineal, trazendo sintomas físicos, né, sintomas trazidos por essa mediunidade, por esses efeitos do magnetismo. Então eu estou totalmente envolvida com essas pesquisas, com esse conhecimento, estudando muito e, mais do que isso, praticando, né? Porque dentro da minha clínica, o Deus é Luz, a gente vai trabalhar com todas essas técnicas de imposição de mãos. Então eu sou mestre em várias técnicas, mestre de Reiki, de Karuna, de Seikin, de Mindful Healing, enfim, todas as técnicas que trazem essa cura através das mãos, esse equilíbrio, esse magnetismo, essa doação de plasma. E a gente trabalha com essas terapias. Fui estudar muito essa questão que o Floral levanta sobre interpretação de sonhos na psicanálise. Então eu tenho formação em psicanálise com interpretação de sonhos, que a gente vai levantando esses conteúdos que estão na nossa aura, que muitas vezes a gente não acessa, tem algumas memórias remotas e a gente traz isso a nível terapêutico para trabalhar, o conhecimento de astrologia, um conhecimento de alquimia, de muitos anos de estudo. Enfim, a gente faz uma salada. E essa salada é a proposta do programa. Eu estou aqui me apresentando para vocês entenderem o porquê que a gente vai falar sobre todos esses assuntos e o porquê isso é tão importante. Porque a gente vai somando um conhecimento, agregando uma medicina do passado, um conhecimento do passado, uma coisa que é lá da antiguidade e vai começando a traduzir aos pouquinhos isso para uma linguagem científica atual. O que os cientistas de hoje estão falando a respeito disso? Como a gente tem encarado a energia hoje em relação a nós? Então nós vamos falar de chakras, nós vamos falar sobre conexão com outras dimensões, nós vamos falar sobre glândula pineal, por que não? Tantos estudos hoje
sendo feitos a respeito da glândula pineal, a nossa ligação com a espiritualidade. E quando eu falo espiritualidade, eu não estou falando sobre religião, sobre crença, sobre fé. Estou falando da nossa conexão enquanto seres que somos energia. E é sobre essa energia que a gente vai conversar. Então a proposta é essa, o convite está feito toda semana no nosso programa Alquimia da Vida, para trazer temas também ligados ao nosso cotidiano. Né? Falar das nossas dúvidas, das nossas dificuldades, daquilo que a gente pensa que está, né? Como que eu vou lidar com certas situações com uma visão espiritualizada. A gente tem que crescer, tem que se desenvolver, tem que melhorar, né? Tem que deixar de ter esse sofrimento para a gente se lançar para uma vida de paz, de amor, de compreensão, de união das pessoas, deixar o ambiente da nossa casa mais agradável, mais dinâmico. A gente sabe que a gente tem questões no nosso cotidiano que a gente tem que aprender a ter esse olhar amoroso sobre tudo isso. Porque o que nós estamos fazendo aqui? Qual o nosso propósito? Né? Aqui viemos. Ninguém está aqui para passear. Nós estamos nesse planeta, nessa vida, nesse aqui e agora, com alguma coisa muito mais além do que é o que a gente imagina, né? E é sobre isso que a gente vai falar, descobrir esse propósito e alinhar esse propósito, trazendo o nosso equilíbrio, trazendo o nosso fazer de acordo com o nosso desejo, de acordo com o nosso empoderamento pessoal, o nosso eu, o nosso sol, nossa centelha divina, de acordo com o nosso amor, aquilo que eu tenho para trazer de amorosidade, a construção da nossa vida amorosa, de acordo com a minha expressão no mundo, de acordo com aquilo que eu penso, que eu sinto, que eu intuo e ligado com essa conexão espiritual, que é o que nos traz verdadeiramente para estar pondo a nossa energia, trazendo o nosse propósito, porque a gente foi criado por algum motivo, para fazer alguma tarefa. Então, essa é a grande sacada do nosso programa. Nós vamos trazer passado, juntamente com o presente, projeção para o futuro, o que é dessa dimensão, o que é da próxima dimensão, o que são das outras dimensões, esses seres multidimensionais. Nós somos seres multidimensionais, temos que buscar a nossa origem, trabalhar essa nossa origem, trabalhar aquilo que nós vamos criar através do campo mental para a nossa vida, para o nosso futuro, para o nosso planeta, trabalhar muito a mente, né, que está por trás de tudo isso. Então essa é a proposta. Eu tenho escrito esses livros, tenho já organizado cursos que eu costumo dar de magia, de alquimia, dou muito curso de reiki, faço um preparo espiritual para quem está nesse processo, né? A gente trabalha um pouco a mediunidade, fiquei anos desenvolvendo pessoas a nível mediúnico, isoladamente de religião. Vamos trabalhar o fenômeno em si, trazer, né, preparação para esses médiuns enfrentarem as suas vidas, as suas questões pessoais, desse autoconhecimento. Então é isso. Eu estou, né, aqui me apresentando, mas eu gostaria que vocês se apresentassem. Então me sigam lá no Instagram, no @deusemantovani. Dê lá no direct o seu oi, façam suas perguntas. Eu vou estar com o maior prazer em me comunicar com vocês. Quero conhecer quem está aí do outro lado, saber se esse programa é o que vocês esperam, deem sugestões, né? E a gente vai também, quem quiser conhecer o meu trabalho, conhecer os florais, o @deuseluzoficial, que você vai encontrar tudo lá para você se informar sobre os florais, tá bom? Próxima semana estamos juntos outra vez. Estamos no Minuto Floral e hoje, em vez de trazer um floral líquido, eu trouxe floral em creme. Você sabia que existe creme floral? Esse é o creme vermelho que vai trabalhar a proteção e a limpeza. E a gente usa muito creme na hora de passar nos nossos chakras para fechar o nosso campo energético e não deixar que nenhuma energia intrusa venha nos atacar. Então ele é muito utilizado em bebês, em crianças que não podem tomar floral, pessoas que estão às vezes acamadas, pessoas de mais idade. O creme é muito utilizado para fazer essa limpeza e essa proteção nas pessoas antes de sair de casa, de encontrar pessoas complicadas, de ambientes carregados. Então experimente floral em creme vermelho.